Shalom Chacham. Yosef Morgado, de São Paulo, Sorocaba, pergunta: os judeus são espíritos provenientes de Adão, antes do pecado, e os gentios após o pecado? Shalom, Shalom Yosef, Shalom todos os que buscam aprender alguma coisa nesse vídeo. Primeiro, é preciso esclarecer que a palavra pecado, para nós, ela é estranha. Pecado vem do peccatus, em latim, e não tem nada a ver com transgressão, não tem nada a ver com o que nós temos como transgressão. Nós temos em hebraico a palavra het, a palavra averá, a palavra avel, a palavra avon, a palavra resha, a palavra pesha. Todas elas são traduzidas praticamente da mesma forma como pecado nas Bíblias cristãs. Algumas delas às vezes são traduzidas como iniquidade ou algo parecido. Mas het é aquele tipo de transgressão que a pessoa faz por não saber, por desconhecimento ou inintencionalmente. Haverá é quando a pessoa realmente transgride praticamente de forma intencional. Pecha é culpa, é culposo, é uma coisa que a pessoa realmente fez um delito em plena consciência. As outras palavras designam mais a forma de agir, que muitas delas nem sempre precisam estar escritas nos livros de Halachá ou na própria Torá, senão são coisas que vão atingir a pessoa na conduta moral, na personalidade, vão te modificar, vão te causar mal e vão acabar te levando a ser um transgressor. Então isso seria iniquidade, a pessoa praticar coisas que não são proibidas, não estão explícitas como proibidas, mas que vão atingir a sua alma. Bom, voltando ao assunto da pergunta em si, Adam Harishon gerou todos os seus filhos após haver feito a transgressão ou após sair do Éden. É isso a forma de visão cristã. Na verdade, os filhos foram gerados antes da expulsão do Éden. Os filhos foram gerados e a Torá não deixa claro se foi antes da transgressão ou após a transgressão. Agora, a questão de eles haverem sido gerados antes de haverem saído do Éden, ou seja, os filhos cresceram lá, deixa aqui uma resposta muito importante para os missionários para judeus, que querem dizer que através disso entrou a imperfeição no ser humano e os que nasceram fora do paraíso já nasceram imperfeitos, ou seja, Caim, Hevel e Shet. Esses três já nasceram fora do paraíso de acordo com a visão cristã. O problema da visão cristã é simplesmente que leem em Bíblias traduzidas, e o trecho traduzido do hebraico não é tão simples para ser traduzido, pelo seguinte, porque é uma regra gramatical muito importante no hebraico bíblico, que é o que se chama a questão do Vav HaHipur. Eu explico sobre isso no meu trabalho no sítio Judaísmo Ibérico, Orga. O que acontece ali é o seguinte: quando nós temos o Vav HaHipur, muitas pessoas pensam, especialmente professores de hebraico que ensinam hebraico para as pessoas, e dizem que o Vav HaHipur vem simplesmente desfazer, transformar um tempo verbal de linguagem passada para futura ou de linguagem futura para passada. Isso acontece, mas não é necessariamente isso que é a função do uso do Vav HaHipur. A função importante no uso do Vav HaHipur é quando ele vem em continuidade, em sequência, um verso após o outro, nós entendemos que tudo aquilo está acontecendo na sequência, de acordo com o relato. No momento que ele for interrompido, o relato que vem após, na verdade aconteceu antes. A Torá está dizendo: veja, eu te contei tudo isso até agora, agora o que eu vou te contar aqui aconteceu antes disso tudo. E quando você lê na Torá, no Perek Dalet, capítulo Dalet do Bereshit, você vê Adam yada et Hawa ishto. O homem conheceu a Hawa, sua mulher.
Vatahar, e ela se engravidou. Vateled et Cain, e ela deu à luz a Caim. Vatomer, e disse: Qaniti ish et Adonai. Eu adquiri um homem com Deus. Vatosef laledet, e ela gerou novamente, e ela deu à luz novamente, et Ahiu, a seu irmão, et Habel, a Abel. Vayehi Hebel roeson, e Hebel se tornou um pastor de rebanhos. Vecaim, e quanto a Caim, Hayá Oved Adamá, se tornou um labrador, um trabalhador da terra. Quando nós percebemos aqui uma coisa interessante, aqui está escrito Veha Adam e Adá. Podia estar escrito Vayeda Ha-Adam, aí seria Vavahipur. Ou seja, aqui não há Vavahipur. Se não há Vavahipur, o que eu tenho que entender é que esse relato que começa aqui, ele está me relatando algo que aconteceu antes desse aqui. E esse aqui é exatamente o relato que diz que Adam Harishon e Hawa comeram do fruto que foi proibido a eles comer. E que eles foram também expulsos de lá. Então, eu vou ler só o último trecho aqui para percebermos o uso do Vavahipur. Aqui começa com ele. Vayomer Adonai Elohim Hen Ha'adam Haya Ke'ahad Mimenu. E disse Hashem, Deus, eis o homem se tornou como um de nós, Lada'at, para saber, Tov Vará, o bem e o mal. Ve'atá, e agora, Penishlah Yadó, antes que lance sua mão, Ve'lakar, e tome Gam, também Me'esa Haim, do fruto da árvore da vida, Ve'achal, e coma, V'hai le'olam, e viva eternamente. Vayeshalehehu, Vayeshalehehu, ou seja, Vavahipur de novo. Vayeshalehehu Adonai Elohim Migan Eden, e ele foi enviado por Deus do paraíso, do jardim do Éden. La'avodet ha'adamah, para trabalhar a terra, Asher Lukah, de onde ele foi tomado, Asher Lukah Misham. Outra vez, Vavahipur. Vayeraresh et ha'adam, e ele expulsou o homem. Vayashken miqedem le'gan Eden et ha'kerubim, e ele colocou diante do Gan Eden os querubim. Ve'et lahat ha'herba mithapechet, e a espada que se revolvia, lishmor, para guardar, et derech, o caminho, essa Haim, que leva até a árvore da vida. E aí continua, Adam e Adá. E aí nós sabemos, esse Adam e Adá, ele volta anterior a todo o relato de tudo o que aconteceu. Ou seja, os filhos nasceram e cresceram no Gan Eden, e muito provavelmente antes de que eles fizessem o que fizeram. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Simplesmente é a forma de visão totalmente cristã, achar que as pessoas são imperfeitas ou são almas defeituosas porque são filhos de Adão antes do que fizeram ou depois do que fizeram. A forma de ver do misticismo judaico, especialmente do racídico, é que existe a árvore da vida, que não é exatamente essa árvore da vida que nós estamos falando aqui, que é o nome que se dá às 10 sefirot. Keter, Chokhmah, Binah, são 3 superiores, que estão mais ligadas ao mundo de Atzilut. E depois nós temos as próximas, que vem Hesed, Geburat, Tiferet, Nes, Hod, Yesod, Malchut. Malchut seria a última, e seria ligada diretamente com o mundo material, com o mundo físico. Seria a vitalidade que é proporcionada a esse mundo e a própria luz que vem do Ein Sof, de acordo com essa visão. E aqui seria uma batalha, aqui seria
envolvido com Klipat Noga, que seria uma mescla de luz com trevas analogamente, e a partir daí começam os 10 fundamentos dos 4 Yesodot, das 4 bases do Sitra Ahara, que se dividem em fogo, água, ar, terra, cada um simbolizando alguns desses elementos que na verdade tem a ver com orgulho, com vaidade, com coisas que são defeitos nossos. Mas nessa forma de entender, as almas dos Goim seriam oriundas não do Sitra Ahara, mas das esferas inferiores, a partir de Hesed, Geburah, Tiferet, nessa Hod Yesod Malchut, sendo que a dos Yehudim seriam das superiores, das 3 superiores. E aí veio uma diferença muito grande. Para nós que não nos ligamos tanto a essa forma de pensamento, nós entendemos simplesmente que Deus criou o homem, Deus criou as almas, as pessoas todas iguais, pessoas que têm que se desenvolver, judeus têm que estudar a Torá, têm que se desenvolver através da Torá e progredir, os Goim teriam que procurar cumprir os mandamentos de Noah e através delas também procurar se aperfeiçoar mais e mais, para que haja simplesmente um corpo, uma harmonia, que Kohanim tem mais mandamentos do que Leviim tem mais mandamentos, mais alguns, do que a maioria do povo de Israel. Então, tudo isso aí mostra que o povo de Israel também tem mais alguns mandamentos a mais do que os Bnei Noach, que é uma família inteira, uma coisa construída de cima para baixo, mas que não tem diferença entre um e outro, tanto que no Talmud consta que um Goi, que seja Ben Noach, que seja um Hassid das nações, que cumpra os mandamentos de Deus, como é preciso, como Iob fazia, o lugar dele no mundo vindouro pode ser até maior do que o de um Kohen Gadol do povo de Israel. Lógico que só no nosso povo aqui tem Kohen Gadol, então maior do que um Kohen Gadol, que seja Am Haaretz, que seja uma pessoa que não tenha conhecimento de Torá. Então, na verdade, não há diferença nenhuma. Todos nós viemos do mesmo lugar, de Adam Arishon, e todos nós, se foi antes ou se foi depois da transgressão, não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. Então, muito obrigado pela pergunta, e Laila Tov, Shalom Bracha.